Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos dividir com vocês então mais uma mensagem, como é de costume da gente dividir com o pessoal que vem na segunda, as mensagens que nos chegam nos nossos encontros, nos nossos estudos da mediunidade nas quartas e quintas-feiras. Um grupo reunido agora nas quintas-feiras. Essa mensagem é uma psicografia, que é uma mensagem escrita, recebida no dia 2/9/2021, pela médium Cristiane, o Espírito Dalva. A mensagem diz: se hoje estou aqui, é por merecimento. Se amanhã aí estarei, é para provar do merecimento. As provas, atos, atitudes, o livre-arbítrio, Deus nos fez semente e nos plantou em diversos lugares para que pudéssemos evoluir no amor maior. Se há guerra, foi por escolha. Se há paz, foi por escolha. Qual a sua escolha? A liberdade do Espírito transforma o mundo desde que ele tem em seu coração a humildade e o amor ao qual Jesus trouxe, no seu amplo espírito de luz. Se teus passos guiarem por exemplo dele, tu estarás no caminho certo. Lembre-se que o que te faz humilde só perante aos olhos do mundo não acrescenta na tua alma. Dá. Deve-se pôr a termo as provas do próximo. Nós tínhamos visto provas voluntárias, o verdadeiro silício, né? Isso. Daí que nós continuamos. Eu já estava antecipando. 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Dissemos e repetimos frequentemente que estais sobre esta terra de expiação para rematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores, o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Então essa questão abordada se refere a aquilo que as pessoas estudam dentro da doutrina, né, que a gente vem num planeta de provas e expiações. A gente vem para passar por dificuldades, por provas e expiações que são testes que devemos passar para nossa evolução e nosso melhoramento, né? Essas situações difíceis que passamos são elas que gravam em nosso subconsciente as lições a serem aprendidas, né? E cada um tem as suas. Vindo então disso, tem pessoas que começam a questionar, tá, mas então se alguém está sofrendo, está passando por uma dificuldade, ela está passando por sua prova. Então eu vou deixar que ela passe sua prova, né? Eu não vou ajudar ela. Seria certo pensar dessa forma, né? Então se nós viemos cumprir provas, é certo ajudarmos ao outro que está passando por essa prova, né? Tem gente que acha até razoável dificultar mais ainda essa prova, né? Fazer com que a pessoa sofra mais do que ela. Então agora nós vamos ver, então, abordar esse assunto, né? Sobre as provas, né? Todos nós viemos, por momentos, nós vamos passar momentos felizes e momentos difíceis. Então quando alguém está passando por momentos difíceis, é meritório ajudá-la a passar por esses momentos difíceis? Ou então, se ela está passando por provas, é melhor deixar então que ela passe por essas provas e leve seu aprendizado, né? O que vocês acham disso? É melhor deixar? Ajudar, né? Nilce. Sempre. É verdade. Depende da pessoa, né? Vai não aceita também, né? Também tem isso. Escolhas, né?
Depende da situação, eu acho que a gente pode ajudar, mas depende da situação, só depende da própria pessoa que está passando. Tem pessoas que não querem ser ajudadas. Ali entra o livre-arbítrio, né? Nós podemos ajudar aqueles que querem ser ajudados, né? Até o limite, Até né? o limite, né? Do livre-arbítrio Eles de nos cada um, que permitem, nós né? não interfiramos nesse livre-arbítrio. Né? Mas nesse sentido a gente pode ajudar na oração, Na né? oração. Mandando alguma coisa. Fica melhor assim. Lembrando que é também uma forma de caridade, né? Orarmos pelos outros. Né? E inclusive já foram feitas pesquisas científicas a esse respeito e comprovou-se o valor das orações, né? Que não é uma coisa assim que as pessoas imaginam, não acredito nisso, né? Que existe uma diferença grande em recuperação da saúde de pessoas pelas quais os outros oraram por elas, muitas vezes nem elas nem sabiam que havia alguém orando por elas, né? Então isso também é uma forma de caridade, né? Alguns pensam que, desde o momento que se está sobre a terra para esquiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas em as tornando mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos: tu não irás mais longe? Sabeis se sua providência vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto? Não digais, pois, quando virdes de um dos vossos irmãos atingido: é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado, como prova também, como expiação talvez, deter o mal e o substituir pela paz. Então, aqui está a resposta, né? Se nós viemos e estamos aprendendo que o que muda a nossa vida e nos faz melhores a cada dia, e que não há salvação se não for pela caridade, né? E pelo bem que fazemos aos outros, principalmente. Então, se nós estamos aprendendo isso, seria contraditório nós vermos as outras pessoas passando por dificuldades e sofrimento e não fazermos nada, né? Achando que ela está simplesmente seguindo seu curso de aprendizado, né? Todos têm o seu curso de aprendizado, mas cabe a cada um ajudar aos outros. É isso que a espiritualidade superior faz, né? Por isso que nós temos, quando eles atingem o grau de perfeição suficiente para não mais precisar encarnar na Terra, que já são espíritos mentores, guias e anjos, eles são espíritos já evoluídos. E a felicidade é a felicidade que nós ainda não conseguimos captar, nem ter noção, né? É uma felicidade por quê? Porque eles pensam nos outros, né? Eles estão preocupados com a melhoria de todos, indistintamente, né? Desde os que ainda estão muito atrasados, como os que ainda estão envoltos em crimes, que se comprazem em praticar o mal, quanto aqueles irmãos que já estão buscando o seu adiantamento, a sua melhoria, o seu aprendizado.
Então eles têm um interesse coletivo por tudo, né? E isso é caridade. Então é isso que traz a felicidade verdadeira, né? Não é aquela felicidade momentânea que nós vivemos aqui. Ora, estamos felizes em momentos que nós consideramos felizes e não duram para sempre, né? Vão vir momentos difíceis. Então é como se fosse uma recarga de uma bateria, de uma energia para nós termos depois que enfrentar momentos difíceis novamente, né? Mas esses momentos difíceis também não duram para sempre, né? Eles são alternados com momentos de superação e que mais tarde vão vir momentos felizes também. Mas não é aquela felicidade plena. Essa felicidade plena ninguém que encarna nesse planeta de provas e expiações consegue ter durante a sua vida, né? Então, se nós viemos para isso, para aprender, é importante que nós também pensamos em fazer a caridade, como diz, né? Que fora da caridade não há salvação. Porque a partir desse momento que nós começarmos a praticar a caridade, nós também vamos estar preocupados com os outros. E através disso, ajudando uns aos outros a passar por suas dificuldades, né? E aqui, como diz aqui, né? Todos os que passam por momentos difíceis, se eu lembrar que eu posso ajudar com o meu amparo material, os meus conselhos e tudo mais que eu possa fazer para amenizar, né, aquela situação difícil que essa pessoa esteja passando. Tudo é caridade, desde um conselho. Se eu não tenho algo material ou condições materiais para ajudar com algo material que a pessoa precisa, eu ouvi-la, eu dar um tempo para ela conversar, desabafar, já é uma caridade, né? Uma grande ajuda. Então tudo se resume à caridade. Então nós devemos ajudar uns aos outros. Aqui também deve ter o cuidado de não julgar, né? Então, se a pessoa está escolhendo alguma situação, né? E a gente não consegue ajudar, a gente não pode entrar no julgamento também, né? É uma escolha dela, a gente tem que lembrar disso, né? É importante fazer aquilo de fazer o bem sem olhar a quem, né? Que não saiba a sua mão direita o que dá a esquerda, né? Então é uma ajuda sincera pelo bem da pessoa, mas essa ajuda só vem até o momento que você não interfira no livre-arbítrio da outra pessoa. Tu não pode forçar ela a querer fazer o que tu quer, que acha que seja melhor por ela, porque senão vai causar um atrito, porque ela ainda pode ainda não estar preparada para essa mudança, né? Então é uma coisa bem de equilíbrio, né? Ao mesmo tempo você não pode deixar que você seja prejudicado pela ajuda também, que você entre em desequilíbrio, e ao mesmo tempo que forçar a pessoa a uma mudança que ela ainda não está preparada, né? Então aí entra o equilíbrio de você saber como lidar com uma situação, né? Mas sempre lembrando que a situação melhor é sempre ajudar assim que possível. Porque como diz aqui, quem diz que a ajuda que você pode dar a essa pessoa necessitada não é a tua prova, né? Não é a tua forma de mostrar que você já está num nível de melhoria, né? Agora, se você tem essa condição e se nega a isso, você está então só com a intelectualidade do aprendizado, mas não está com a prática, né? Porque não adianta nada nós sabermos e não praticarmos. Sabermos que temos que fazer a caridade e não fazemos a caridade, né? Saber que precisamos ajudar uns aos outros e só se preocuparmos conosco. Então, o equilíbrio está em tu fazer, aprender e praticar, né? E nem sempre é fácil, né? A gente vai errando, mas vai aprendendo, né? A partir do momento que você tem consciência de que
precisa aprender e que precisa melhorar, você vai errando e aprendendo e tentando novamente até acertar. Até conseguir fazer com que isso se torne uma coisa normal na vida. Ajudai-vos sempre, pois, em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita. Porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas é só Deus que a pode deter ou a prolongar segundo julgue necessário. Não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de revolver, por assim dizer, a arma ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos sobre a terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então não devemos jamais imaginar que possamos aumentar ainda o sofrimento de alguém, né? Nós estamos todos para abrandar, ou até mesmo, se possível, fazer cessar o sofrimento de alguém, né? Que esteja passando por dificuldade. E jamais para causar ou até aumentar esse sofrimento. Isso seria contrariar as leis de Deus, do aprendizado que a gente tem e de que Jesus veio reforçar na sua vinda na Terra. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ontem foi sábado, a gente foi fazer uma visita em Carazinho, com compadres nossos, daí eles estavam ainda meio tristes e tal, eles perderam um amigo que morreu de acidente, um rapaz bem jovem. Daí eles estavam apavorados, contando que a mãe dele, do rapaz, ela já buscava o conhecimento espiritual, né? Mas ela, no dia do velório, veio uma senhora durante o velório e começou a falar do menino. Foi o único momento que eu escutei a história, porque eu estava com uma pequenininha barulhenta lá. Mas ela contou que a mulher disse: esse menino almoçou muitas vezes na minha casa, ela disse. Daí a mãe dele disse: mas quantas vezes eu liguei para ele vir almoçar e ele disse que não podia. Para vir para casa almoçar, ele tinha compromisso. Porque o filho dela tinha um problema de suicídio, né? Ele já tinha amparado ele uma vez e ele estava indo lá ultimamente para conversar com o guri, para fazer companhia. E mais coisas assim eu vi que eles não contaram tudo, que a gente fez uma visita rápida, mas assim, só coisas boas. Daí até eu comentei, tu vê, né? Isso é o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E a mãe, assim, ficou muito consolada com os feitos, as coisas boas que o rapaz fazia, que ela nem sabia que ele fazia. E quantas vezes ela disse que brigou com ele, cobrou que ele não vinha almoçar, ela fez almoço. Ou que ele, mais coisas eles contaram, assim, mas esse foi um fato que eu prestei bastante atenção. Que ele estava auxiliando, né? Muito bem.
vamos encerrar na próxima segunda de estudos, então seguiremos com a questão: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E o sacrifício da própria vida. Daí isso nós vamos encerrar então daí o capítulo 5.